Aquela angústia que vira e mexe toma conta do seu coração, que vira e mexe você se pega chorando, angustiada, triste e não sabe por quê. Em nome de Jesus é repreendida essa angústia desse coração agora, em nome de Jesus. Toda tristeza, todo mau pensamento que aflige essa pessoa, essa mulher, todo sentimento de desespero, de que aquilo não vai acontecer, sai toda dúvida, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, sai deste coração agora, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é para você sair daqui livre, é para você sair daqui liberto, porque Jesus é poderoso, o nome dele é poderoso e você pode usar esse nome. É nesse nome que você tem autoridade sobre o mal, é nesse nome que você tem o domínio sobre tudo aquilo que te aflige. Oh Espírito Santo de Deus, vem Pai, vem curando, vem libertando nessa hora, vem tirando a angústia, vem tirando a tristeza, é a depressão, sai, em nome de Jesus Cristo. Esse nome é poderoso, esse nome é grandioso, esse nome é lindo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Oh, quão maravilhoso é, diga, oh, quão maravilhoso, ele é maravilhoso, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome. E a morte ele venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, ele ressuscitou e ele vivo está na sua vida. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, Senhor, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Tu és o reino, eu é o rei, tu é a glória, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome, você pode declarar isso? Poderoso esse nome, você tem esse nome contigo. Nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Jesus, que toda boa palavra venha nesse dia e nascer aos corações mais uma vez a grandeza de quem o Senhor é e do que o Senhor há de fazer, Pai, em nosso meio, operando maravilhas, operando grandes milagres, em nome de Jesus. E para aqueles que creem que Cristo Jesus está aqui para te abençoar, dê uma linda salva de palmas para Ele. Vamos aplaudir porque é para o nosso Deus. Graças a Ele porque Ele é bom. Amém, povo de Deus. Bom dia. Como que vocês estão debaixo dessa unção? Vamos ficar melhor cada vez mais, né? Que Deus possa abençoá-los muito, porque hoje com certeza Ele vai falar ao coração de vocês. Já está falando, né, na verdade, mas vai mostrando cada vez mais uma grande chamada que Ele tem com vocês. E um dos detalhes que daqui a pouco a gente vai tratar aqui, que vai falar o espírito de cada um, que é o coração. E vai ser bênção de Deus. Amém? Mas podem se assentar, por favor. Eu já vou preparando vocês, que hoje é um dia especial, né, gente? A gente chama aqui do nosso Natal da Graça. E temos apresentações, e tem um teatro, e assim a gente está nessa caminhada de fé, e graças a Deus por isso. Então é um dia típico, um culto diferente dos demais, tá bom? Sempre fortalecendo isso, porque aí semana que vem, no domingo, é normal, não muda não, tá? E mantém os dois cultos. Mas hoje, para a gente fazer uma festa bonita, levando a Cristo, levando a Jesus, afinal, Jesus já nasceu ou não? Com certeza, não só nasceu,
cresceu, se entregou, ressuscitou. Mas nosso objetivo contínuo é fazer com que ele nasça nos corações também. Porque não adianta nós sabermos disso, nós, e muitos ainda não o saberem. Então, nosso objetivo é que ele também nasça nos corações. Saiba que cada coração que recebe ele, começa uma vida com ele, né, gente? Então, nosso objetivo é contínuo sobre levar a Cristo e saber do que ele é capaz, do que ele faz, tá bom? Mas eu vou chamar aqui primeiro a apresentação das crianças, né? Porque elas já estão sendo preparadas para lhe apresentar. Está aqui nesse primeiro passo. Depois temos mais uma apresentação, só que é depois, né? Que já é teatro. E as crianças vão apresentar. Elas se prepararam, ensaiaram a música que tem o nome de Emanuel, se eu não me engano. Bom, vocês vão ver aqui. Não vou dar muito spoiler, não. E aí eu vou perguntar, tá tudo prontinho na criançada? Eu falei que ia chamar assim que entrasse. Estão? Não, então cadê? Vê lá se já está tudo prontinho. Se não tiver, eu espero para a próxima, né? Eu falei, ó, quando entrar eu chamo, né? Então fica meio que combinado, né, gente? Para não ter problema. Mas eu não estou vendo criança nenhuma ainda, então acho que tem algum probleminha, né? Com criança sempre tem os seus poréns, não é? Vai ter elas agora ou não, gente? Vai ter ou não vai ter? Tá vindo? Então tá bom. Então vamos tirar aqui o púlpito. Me ajudem aqui, homens de fé, por favor. Ele está chegando aqui. Um dos dois aí, que eu estou com o microfone na mão, né? Eu não posso fazer meu cabelo despentear. Né, gente? Pronto, tá vindo a criançada na bênção. Então tá bom. Só a Vitória, deixa eu ver aqui. Isso, vem. Deixar vir os pequeninos, né, gente? Porque dos tais é o reino dos céus. Benção. Espera um pouquinho. Solta ainda não. Segura aí. Eles estão se arrumando ainda. O anjo Gabriel apareceu a Maria. Para o som aí. O dedo está com pressa. Espera o dedo aí. Isso. Ah, você tem poder aí? Então usa o poder daqui, tá? Tudo bem? Isso. Olha, tem uns que vêm até com efeito especial no tênis, gente. Que legal. Tem efeito especial no tênis. Tem, né? É. Isso, normal, crianças. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia,
glórias ao Filho de Deus. Aleluia, o menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, 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 coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. Consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. Consagramos todo o nosso ser Será ti, Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe as crianças da graça de Deus. É isso aí, toca aqui, meu parceiro. Ô, gostei do seu topete, hein? Você tá estiloso, meu. Né, princesa? Vai lá. E aí? E aí, gauchinha? Só benção, gente. Você vê? Sem ensaio faz ao vivo assim como dizem, né? Deixa elas saírem felizes. Ah, cadê a sandália? Ficou a sandália para trás? Então tá bom. Foi engraçado o anjo buscando a cadeira para Jesus. Vocês viram, gente? Foi. Ai, cadê a coroa? Aí o Jesus ia levantar e falar, senta. Não é hora? Fica calmo. Não, não. Pôs a coroa, caiu no olho. Mas é isso que faz ser especial. Cadê? Pode devolver o púlpito aqui. Vai. É o outro púlpito? Ah, o especial tem outro púlpito, gente. O outro é improvisado, não sei o que aconteceu. Ah, aquele lá, Sueli? Aquele lá que pegou? Tá, entendi. Traz o outro. Então, só cuidado aí para não quebrar, né? Não derrubar, né, na verdade. Quebrar não vai, ele é bem... Entendi como funciona. Vai lá. Pronto. Na verdade, não é um púlpito, né? Virou um púlpito hoje. Benção. Deixa eu só pegar aqui meus afazeres aqui. Pega aqui para mim. Hoje é o Aloés, hein, pessoal? Vocês estão prontos aí? A unção da preparação, pessoal. É uma preparação para todos nós. Pronto. Mais alguma coisa? Tudo certinho?
Então, glória a Deus por isso. Daqui a pouco temos a outra apresentação, que é um teatrinho feito pelos teens, tá bom? Mas eu comecei um assunto, vou entrar com vocês no assunto. Hoje no... Tirar o vaso da frente? Pode tirar. Só o principal aí. Pronto. Eu comecei um assunto sexta-feira à noite, pessoal, e sabe aquele bom incômodo, né? Um incômodo ruim, de permanecer no assunto, porque é uma preparação. Coincidentemente ou não foi proposital, mas a unção de hoje é de preparação. Mesmo sendo Natal, é normal nós falarmos, eu falo por mim, né? Falar sobre o nascimento de Jesus, o nascimento. Gosto de pregar bastante quando, claro, direcionado sobre a estrela de Belém, quando apareceu que os 3 reis magos foram, direcionando até Cristo. Poderia também falar algo assim interessante e chegar e falar, que também acrescenta na mensagem, né? Por que Jesus ele não ficou não foi um hotel da hospedaria, né, que era assim chamado naquele tempo, e sim ficou naquela estalagem onde que praticamente era para nascer um animal, né, e tudo mais. Poderia também falar sobre isso, não é nada sobre isso que eu vou falar, mas poderia ter falado que não tem problema, é Natal. É voltado ao Natal, ainda que a data, nem na nossa é dia 22, hoje, nem dia 25, se fosse o original, mas representa o nascimento de Cristo, né? E é interessante, não sei se vocês sabem, né, mas por que ele não foi numa hospedaria? Todas elas estavam lotadas. Não tinha espaço para o Senhor. Eu achei interessante isso, um comentário de um pastor nosso. Não tinha na hospedaria um espaço para Jesus. E sabe o que é interessante? Isso é um comentário à parte. Pelo que eu ouvi, dava para poder recepcionar até 2.000 pessoas ali. E não tinha um lugarzinho para Maria e José. E aí fica aquele pensamento, né? E o nosso coração, né, pessoal? Tem tido espaço para Jesus, que às vezes a gente tem 2.000 tarefas para fazer, e ele acaba ficando lá de fora de vez em quando. Então é uma forma da gente também pensar. Mas o que eu quero entrar no assunto principal, eu não sei quantos, não sei se é 1, se é 2, mas eu gostaria que vocês permitissem o Espírito Santo trabalhar com vocês. Esses últimos tempos, Deus tem me dado algumas coisas assim, diferentes na caminhada. Quando falo diferentes, não é nada mudança de visão, não. Diferente que eu digo de palavra, de forma de interpretação, de olhar para as Escrituras e ver nelas o que a gente precisa literalmente. Não só chegar aqui, pegar uma palavra que eu posso chamar de boa e ministrar para vocês e até te abençoar de certa forma. Porque onde Cristo é anunciado, vai haver milagre. Mas sabe quando você precisa de um direcionamento, você que está passando por alguma dificuldade? Pessoal, não é porque estamos em dia de festas que sempre é festa. Né? Eu queria que, por exemplo, chegasse qualquer área da nossa vida, mas no final do ano que seja, e parasse, sabe, isentasse a gente de luta. Sabe aquele tipo de momento que você fala, nossa, esse mês de dezembro não vai ter uma batalha sequer, vou ficar feliz o mês todo. Nem sempre é assim, na verdade, quase nunca é assim. Tem momentos bons, né? Quando a gente se reúne com familiares, tudo, isso e aquilo, mas nem sempre é assim. E tem me direcionado muito para isso. Tenho vivido algumas coisas e eu queria preparar vocês, porque assim, na verdade, algumas coisas que acontecem conosco, na verdade, são preparações. Alguns vão entender mais, outros vão entender um pouco, alguém pode não entender nada. Mas o mais importante é saber que esse é um direcionamento de Deus, uma forma que Deus ele se manifesta antes de uma promoção sua, antes de você chegar aonde realmente você precisa, e isso não é devido a datas, tá, gente? Mas uma das formas que ele realmente move o nosso espírito, e eu demorei para entender isso, por isso que eu estou te falando, viu? É uma emoção que nós chamamos de tristeza. Normalmente a gente quer sentir alegria, e isso é muito bom. A Bíblia fala que Deus responde na alegria do nosso coração, então quando você o ouve, você fica alegre. Só que também nós não podemos deixar de notar que grandes acontecimentos, o que antecipou, foi esse sentimento de tristeza. Não que eu quero valorizar ela, pelo amor de Deus, mas eu também tenho que entender, porque quem não entende, o que acaba fazendo com essa tristeza? Fica pior. E aí a pessoa chega a um estágio depressivo, até de abandono. Agora, se eu compreender que é um processo de preparação, eu vou me motivar a entender que ela vai passar, a alegria vai chegar,
E durante esse processo, Deus me preparou para chegar e estar onde Ele quer que eu e vocês estejam. Então, para viver o melhor tempo da nossa vida. Vou te dar um exemplo que eu já citei sexta, que já fica aqui mais fácil, tá? Neemias capítulo 2 fala de uma tristeza que levou ele a um grande propósito. Tá? Eu não estou falando da tristeza natural, da emotiva, né? Que a gente está triste por causa disso e daquilo, mas daquilo que o seu espírito fica. Tem algumas que você nem entende o motivo. Se você for olhar para a sua vida, alguns, não todos, vão falar, mas não tem motivo. Toda a tristeza que eu carrego, na verdade, que eu estou sentindo nesse momento, não tem um motivo aparente. Se eu for olhar, eu tenho tudo. Não estou falando que eu tenho tudo que eu quero, mas no mínimo que eu preciso para poder seguir. Mas às vezes mesmo assim você não entende. Vamos para lá. Neemias 2, eu vou ser breve aqui em Neemias, porque tem outras mensagens, tá, gente? Mas qual é o motivo de tudo isso? De você ter uma convicção muito grande e se alegrar literalmente pela fé. De se alegrar literalmente pelo que está para acontecer. Sabe, virar a chave dentro do seu espírito, do seu coração, que uma mudança positiva de Deus está vindo. O mover de Deus sobre a sua vida está vindo. E que alguns dos sintomas, de vez em quando, é o que Neemias sentiu. E é importante a gente olhar para isso. Neemias é antes de Salmos, antes de Jó, e antes de Esther. E de Esdras, né? Que é bem pequenininho. Capítulo 2, povo de Deus. Versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Neemias, então, ele se pegou numa situação diferente até para ele. No versículo 2 diz assim: E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do que, gente? De coração. Então temi muito, em grande maneira. Ele ficou com muito temor. Esse temor que nós chamamos de respeito, alguns também traduzem como um certo medo. E disse ao rei, vive o rei para sempre. Aí ele explica o porquê ele estava triste. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então aqui, eu gostaria que você entendesse, todos os seres humanos aqui são seres humanos, não diferente da gente. E teve uma fase que Neemias, ele era copeiro do rei, até então. E aí chegou um momento que ele ficou sabendo da situação da cidade dele natal, Jerusalém. Da cidade dos pais dele, na verdade, porque ali já estava um povo cativo, né? E ele olhando para aquela situação, olhando por ouvir falar, na verdade, que não tinha aquela questão nem de foto na época, ele olhou aquela situação e entristeceu ele. E aquilo o incomodou. Essa tristeza começou a me chamar a atenção. Porque eu sempre olhei para outras formas outra forma de olhar. Mas quando você começa a entender um pouquinho sobre as Escrituras e sobre o que Deus tem para a sua vida, você começa a entender que muitas das vezes o Senhor trata você nesse tipo de emoção. Que Ele é muito negligenciado de forma negativa. É difícil falar até mesmo dela. Pregar sobre ela tem que ter um pouco de vivência, senão você não consegue. Mas essa tristeza que Deus permitiu estar em Neemias e ele expôs até o próprio rei, era porque ele queria fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês hoje têm algum propósito da sua vida que você gostaria de fazer. Mas normalmente esse grande propósito com certeza vai começar com uma tristeza momentânea de você se sentir impotente. Eu queria fazer tanto, mas parece que eu não estou conseguindo. Aí começa a tomar conta algo de você. Só que esse tipo de sentimento, para pessoas que têm grande visão, vai levar você a grandes projetos que realmente Deus está te dando. Não estou falando que é uma regra, não estou falando que vocês estão assim, gente, mas comece a notar. Porque esse tipo de sentimento que fala de sentimento que é mais fácil de entender, né? Faz você querer ser diferente. Eu me recordo quando eu era criança, que eu via meus pais brigando demais, mas brigando muito, um com o outro. Presenciei algumas vezes agressão.
Éramos em 3 irmãos, hoje eu tenho 4, né? Que vem do novo casamento da minha mãe. Mas éramos em 3, eu fui o único que vi. Os outros 2 mais velhos não viam, só eu, porque eu era muito apegado à minha mãe, então eu vivia com ela, meu pai chegava tarde. Eu lembro que uma vez ele chegou com um beijo no colarinho, típico novela mexicana, sabe? Literalmente, e minha mãe viu, e ela estava esperando ele. E eu vi aquela briga ali, onde foi tapas e socos de verdade, e eu criança, eu tinha 8, 9 anos. E aquilo deixava a gente triste ou feliz? Quem fica feliz com isso não está normal não, tem que ir para o psiquiatra logo, e se não for, para ser internado. Mas aquilo que eu via me entristecia. Mas sabe o que gerava dentro de mim? De verdade, eu estou falando para vocês, hoje, dizendo, na fase adulta, o desejo de ser melhor. Aquilo me deixava triste, mas eu tive o desejo de melhorar. Sendo criança, então assim, eu fui crescendo vendo aquilo. Mas em nenhum momento eu deixei aquela tristeza fazer eu me tornar alguém pior. E eu tento todos os dias da minha vida, gente, aprender com cada sentimento que eu tenho, principalmente quando eu estou triste, em fazer melhor quando eu tiver a oportunidade. Então eu quero que você entenda, o Neemias ele estava triste, mas porque ele queria levantar as muralhas que estavam destruídas. Esse tipo de tristeza é o tipo de tristeza que antecede uma promoção que está vindo sobre você, porque Deus vai começar a te usar. Por que eu digo dessa forma? Porque você não ficaria triste com algo que você não se importa. Se você está vendo alguma coisa acontecer e isso está dominando, tentando você, é porque realmente você não é qualquer um, no meio de tudo que está acontecendo. Hoje talvez Deus vai me usar para levantar os Neemias do século 21, de Ribeirão Preto, do Brasil para o mundo. De alguma forma, se algo dentro do seu coração te incomoda, e você vê algo e isso mexe com você, então você não é qualquer um no meio dessa situação. Se você se incomoda, você pode se preparar, quem está se incomodando com isso, de alguma forma, e às vezes paira esse mesmo tipo de sentimento aqui dentro, sabe? É porque realmente você vai ser usado nessa área, e Deus vai te usar para isso. Ele está então te preparando. A unção da preparação hoje vai descer, gente. Só que não é às vezes do jeito que a gente quer, e é isso que eu quero que você entenda. Às vezes vem de um jeito contrário. Eu queria ser preparado só com tempos bons. Eu queria ser preparado só dando tudo certo, não é não, gente? Sem nunca perder nada. Eu queria ser preparado sem ter visto meus pais brigarem. Eu queria ter sido preparado sem ver pessoas que eu amo morrer. Eu queria ter sido preparado sem poder ver as pessoas se distanciarem de mim, de acreditar que elas jamais estariam longe. Eu queria ser preparado desse jeito, mas não foi desse jeito. A gente é muitas vezes preparado perdendo Jesus, para saber que ao 3º dia Ele vai voltar. Nem sempre é do nosso jeito, gente. Nem sempre é do seu jeito. Nem sempre é do meu jeito. Às vezes o seu preparo veio com uma demissão e você está triste. Mas através dessa demissão você vai abrir o seu negócio e vai prosperar. Só que o começo foi triste. Uma coisa é quando você... Não quero preparar ninguém para coisa negativa, só estou falando para aqueles que estão passando, ou se um dia passar, lembre disso. Você pode se entregar ao tipo de sentimento que você está tendo e desistir de tudo, você pode usar isso para reconstruir. Quando chegar a sua vez, e vai chegar a sua vez, pode ter certeza. Porque senão não teria esse tipo de sentimento no seu coração. Né? Tem aqueles que não se importam, tanto faz, tanto fez, né, gente? Olha, a muralha caiu, ainda bem que eu não estava lá. Se você está nesse grupo, misericórdia da sua vida. Mas se você se incomoda com o que está acontecendo aí fora, se vocês se incomodam com as coisas que estão vendo e não está podendo mudar ainda, e isso tem de alguma forma te influenciado, e você às vezes fica perguntando, Deus, o que vai ser? E aí você olha, a rede social está aí, hoje em dia, aí você olha pessoas que você sabe que podia estar fazendo algo, e se unindo a isso e não fazendo, aí fica pior a tristeza, porque se sente mais impotente ainda. Mas aí que a gente lembra, né, gente? Digo fraco, eu sou forte. Quantas vezes eu não ouvi de verdade o que Paulo ouviu? Quando muitas vezes eu questionei, Deus, por quê? Alguma coisa, por que eu não posso fazer nada? E você, lá no sussurro do seu coração, pelo Espírito Santo, ele fala assim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco, não quando você está forte. Não é quando você se acha o tal, é quando você se acha ninguém. Aí eu apareço. Eles são nesse tipo de sentimentos. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele apareceu diante do rei e o rei falou, você não é normal, está triste, rapaz.
Você nunca está assim? Ele era o copeiro do rei, então ele era alguém que se apresentava ao rei cada vez que o rei quisesse beber alguma coisa. E aí ele se apresentava e o rei observou, olhando para ele, ele disse, você não está normal, você está triste, e não é tristeza de doença. Você está triste no seu coração, o que está acontecendo? Aí ele explica, como eu posso estar feliz? Olhando a casa dos meus pais e vendo a situação que está. A terra deles, e tudo foi a fogo, pegado a fogo. As muralhas caíram, está tudo aberto. Qualquer um pode invadir, qualquer hora tomar para eles. Porque a muralha tem essa função, de separação do que é seu e do que não é. Tanto que quando eles iam possuir terras, eles tinham que quem tinha muralha, Jericó, por exemplo, derruba a muralha e a gente invade. É nossa, a muralha é impedimento. Então como que eu vou ficar tranquilo, como eu vou ficar feliz, achando que está tudo bem? Se Deus incomodou Neemias, guarda isso com o coração de vocês, gente. É porque Deus ia usar Neemias de forma grande. Se você se incomodou com alguma coisa, e você tem, no mínimo é bem intencionado, povo de Deus, então com certeza Deus ele vai te usar. Tudo que eu via no passado, quando eu via os meus pais, estou dando esse exemplo porque é muito mais fácil, é humanizado e é meu, é mais fácil de falar. Eu sempre, mesmo não tendo conhecimento do Evangelho, usava isso a meu favor, em qual sentido? Quando eu crescer e ter o meu, eu vou fazer diferente. Minha esposa está aí 11 anos comigo, daqui a alguns dias vai fazer 11 anos de casado. Aceitamos presentes, aceitamos abraços, aceitamos tudo, viu, gente? Aproveita o gancho. Mas eu posso lhe dizer que cada ano que se passa, mais eu quero aplicar o que eu ouvi, o que eu vivi, do oposto. A ponto de fazer ela sem exagero e sem fazer demagogia alguma. A mulher mais feliz que existe nessa face da terra. Se eu vou conseguir, só Deus o sabe, mas no mínimo eu vou tentar. Sabe por quê? Porque a tristeza que eu senti, eu não quero que meus filhos sintam. Ela moveu. Isso eu estou falando de uma forma humanizada e família, mas tem tanta coisa. Tem tanta coisa que você pode usar a seu favor. Só que não foi o único. Olha só o capítulo 10 de Daniel. Aí que a gente vai observando. Quando a gente pega só, se eu pudesse só usar o Neemias, falaria um caso isolado, né? Mas não foi só Neemias, pessoal. Aí que está. Não foi só Neemias. Todos que foram grandemente usados, tiveram esse pico de tristeza que às vezes não passava. Porque tem aquela que é de um dia, né? Mas tem aquela que dura 3 semanas direta, que não para. Se você for em qualquer psicólogo, ele vai até te trazer o diagnóstico de depressão, e não é. Não que não seja na questão da humanização, mas no espírito, não é. É o desejo de mudança. É o desejo de você fazer algo. Olha só. Daniel. Já está pingando em mim, né? Faz parte. Daniel, capítulo 10. E aí me chama a atenção. Esse é um assunto que eu queria, num bom sentido, evitar, porque ele é difícil de passar, gente, não tem noção. Como que eu vou explicar para a igreja, Jesus? Sobre a tristeza que leva ela a uma promoção. Se ela não for olhar para a vida dela e olhar, mas é Deus, é o Espírito Santo. Então eu gostaria que você entendesse isso. E aí a gente observa passos bíblicos, e você vai observar todos grandes tiveram isso. É interessante, né? Daniel capítulo 10, versículo 2. Desliga aqui para mim, senão... Desligou? Não, ele vai continuar pingando. Ele congela e sua. Diz assim, olha só. Esse momento é especial de Daniel, hein? Naqueles dias, eu, Daniel, estive como? Triste. Mas por que, Daniel? O senhor é um profeta de Deus. Homem de Deus não fica triste, não. Muitos falariam isso, né, gente? Sem ler a Bíblia, muita gente fala besteira. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Imagina só uma tristeza que não passa. Uma coisa que não vai embora. E é isso que tem acontecido, é uma coisa estranha. Por quê? Porque o que eu olho não muda. Como que eu vou ficar feliz se o que eu estou vendo não está mudando? Sabe aquilo? E o Daniel estava triste com o objetivo. Manjar desejável não comi. Muitos falam, é o jejum de Daniel. De jejum nada, gente. É falta de fome, de tristeza. As pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Se fosse jejum, ele falaria, e eu fiz jejum. Mas ele falou, perdi, não comi, não tive vontade. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. A prova que ele estava bem mal de tristeza está aqui, ó. Nem me ungi com unguento.
Jejum não era, né? Porque eu não vou me ungir com unguento. Unguento é como se fosse uma questão de preparação cosmético hoje. Quando é unção de unguento, hoje, nem se fosse hoje, nem uma pasta de cabelo eu passei. Tá? Até que se cumpriram as 3 semanas, mas não porque ele quis, porque não passava. Sabe aquela coisa toda, gente? Não passava. Era o que dominou ele, porque ele estava vendo o povo dele pecar, ele estava vendo o povo dele errar, idolatria plena. Ele não tinha como ficar feliz, porque ele era alguém que tinha um grande propósito. Como que eu vou estar feliz vendo o que está acontecendo? E aí, teve nessa parte, né, quando ele estava essas 3 semanas completas, ele mesmo fala aqui na frente, ó. Passar um pouquinho para frente. No mesmo capítulo mesmo, vou ler tudo, senão você não vai entender tudo. Versículo 4, vou continuar. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino, de Ufaz. E o seu corpo era turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Olha como que Daniel estava. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido. E a Bíblia diz assim, povo de Deus, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E aí começa uma grande visão se manifestar. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-se sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Uma tristeza, depois se você observar a continuação, você vai ver um grande mover do Espírito mesmo, sabe? Uma grande obra, Deus se revelando. Mas quando você observa Daniel falando, o anjo de Deus aparece e começa a revelar para ele, dizendo, desde o primeiro momento eu ouvi as tuas palavras. E eu vim por causa delas. Deus parou os céus, no bom sentido da expressão, tá, gente? Para poder mandar um anjo que depois teve que intervir o arcanjo, quem conhece um pouquinho sobre isso, para poder batalhar contra o príncipe da Pérsia, que representa para a gente hoje um espírito demoníaco, uma obra contrária, né, o demônio, para trazer esse recado, porque eles tentavam impedir de chegar até Daniel. Então aquela tristeza que Daniel sentiu, moveu os céus. Eu não sei qual é a grandeza aí para vocês disso, tá? Para quem é natural, não vai entender as coisas do espírito, vai continuar natural. Fala, com a conversa de louco. Mas quem é pouco espiritual já vai começar a compreender que o incômodo dentro do seu coração vai te levar a grandes conquistas. Vai te levar a grandes visões. Vai te mostrar coisas que você jamais saberia. Isso foi com Daniel, aconteceu com Neemias. Neemias, em 52 dias, reconstruiu uma muralha toda. Daniel teve a visão, além de tudo que ele já viveu. Quantas vezes foram que ele não viveu coisas extraordinárias? E aqui nesse tempo ele ficou 3 semanas completas. Eu fico pensando, 3 semanas inteiras de tristeza. 3 semanas sem ter vontade de comer. 3 semanas sem ter vontade de se arrumar. Chamaríamos isso de depressão. Hoje, facinho. Mas era porque dentro dele havia algo que ele queria que houvesse mudança. Só que o interessante é, Deus usou ele. Foi a voz dele que foi ouvida, e eu vim por causa das suas palavras, Daniel. Povo de Deus, existem algumas sensações que a gente tem, sentimentos que a gente possui. E muitas delas vão nos direcionar. Se a gente não entender, elas vão nos enterrar. Mas se a gente entende, ela direciona. E é isso que é mais importante, ser direcionado. Nós temos um aqui que é exemplo claro disso.
que está no livro de Mateus. E aí ele mesmo mostrou isso. Mateus capítulo 26. Vou pegar para nós aqui. Esse é o motivo do nosso Natal. O Natal só existe porque Jesus Cristo existe. Mateus capítulo 26, versículo 36. Esse tipo de tristeza é por um grande chamado que Deus está te dando, tá? Quando acontecer, não significa que está. Mas alguns casos estão. Talvez seja para uma área específica. Você é feliz, não é uma pessoa triste. Vocês são felizes. Mas tem casos e casos. Tem momentos e momentos. Tem fases e fases. E é aí que a gente tem que dar aquela atenção. Se isso está insistindo, se esse tipo de sentimento está insistindo, com certeza tem um grande chamado para você. Dentro do que é correto. Do que é errado, gente. Tem a tristeza segundo Deus que opera arrependimento, tá? Quando a palavra é exortação, você fica triste consigo mesmo, ainda que gere mudança também, né? Que a pessoa vai querer mudar, ela se arrepende. E tem aquela do mundo que não gera nada, gera perdição. Mas essa que a gente está aprendendo hoje, que para mim também é nova de entender, ela gera grande projeto para a sua vida. Ela mostra que você tem um propósito muito maior do que você mesmo. Que não faria sentido. Jesus, ele fala assim, ó, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus teve tristeza ou não? A dele foi tão grande que até como gotas de sangue ele suou. O negócio foi bem profundo. Mas essa tristeza mudaria a história do mundo todo ou não, gente? Só que ele tinha duas opções nessa tristeza, eu tenho que alertar vocês. Ou desistir, ou continuar. A oração dele feita durante 3 horas, não seguidas, ele teve um intervalo de 1 hora, foi, Pai, todo mundo conhece, né? Se possível for, passe cálice de mim, mas todavia, contudo, não seja feita a minha vontade. Porque se passar esse cálice de mim, a tristeza vai embora. Só que eu vou ter a falsa alegria. É esse que é o problema. Tem gente que está com base na falsa alegria. Tá, pastor, desde quando eu tomei essa decisão, me aliviou. Não tenho mais aquele tormento que eu tinha. Mas a sua decisão feriu a palavra? Deixou algo que Deus disse para você não deixar? Ah, feriu, mas eu estou me sentindo bem. Então é falsa alegria. Porque se você tivesse continuado, a tristeza que você sentia seria transformada numa alegria verdadeira, que não só te abençoaria, como te levaria ao céu, como tantas pessoas juntas com você. Tem muita gente que está na falsa alegria, achando que está tudo certo. É o falso alívio. É o falso peso de cobrança. Enquanto a gente é nesse mundo, gente, existe. Jesus, então, ele vai lá e fala... Não vou nem ler, né? Já comentei. Ele diz para eles, e fala com o Pai, diz, se possível for, passe cálice, mas, todavia, seja feita à vontade. A tristeza que ele sentiu naquele tempo, fez ele fazer a oração de decisão. E a decisão dele foi continuar. Depois ele não disse que ficou triste, mas ele foi até a morte ou não? Que era o propósito dele, grande chamado. Ele preparou seus discípulos dizendo também sobre isso. E aí o que eu queria chamar a sua atenção, que é João capítulo 16, versículo 20. Vou pedir para pôr na tela, tá, gente? Eu não vou demorar muito, não. Mas gostaria que entendesse, tem tristezas, não são todas. É importante trazer um diagnóstico cada um. Mas aquela que te incomoda, por que você está abatido? Por que está desse jeito? Quantas vezes Davi não disse isso, né? João capítulo 16, versículo 20. Coloca na tela aí para mim aqui, por favor.
João, capítulo 16. João, não Mateus. João, né? Aí. Jesus dizendo aos discípulos, antes disso aqui que ele acabou de fazer acontecer. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, isso que dói, e o mundo se alegrará. Ué, como que está acontecendo isso aí, gente? Os maus vencem, os bons perdem, gente ruim vive, gente boa vai embora. Nesse sentido de pensamento, né? E vós estareis tristes. Ele deixou isso claro aos discípulos. E aí ele fala, mas, olha aí, povo de Deus, a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele faz um exemplo no versículo 21 muito claro para isso. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Tristeza. Ele explica o lado humano, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, porque está nascendo um grande propósito, está nascendo um grande chamado, não só que não exista, mas para algo maior, porque não é comum sentir uma tristeza de 3 semanas, como de Daniel, ou como de Neemias, ou como de tantos outros, e você simplesmente ficar tranquilo. É porque algo dentro de você, através de você, Deus vai fazer, isso não tenha dúvida. Versículo 22. Versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Agora vocês estão assim. Mas ele garante isso, tá, gente? Mas outra vez eu vos verei. E o vosso coração se alegrará. E aí a base de tudo. E a vossa alegria, ninguém vou-la tirará. Então, olhando dessa forma para esse versículo e para tudo que a gente está ouvindo, é normal ele tratar os filhos dele, os servos dele, os discípulos dele, os que ele chama dessa forma. Você não seria moldado como ele gostaria que você fosse, se você estivesse 24 horas feliz. Não que isso não seja bom. Quem que não quer, né, gente? Mas é dessa forma que ele gera grandes propósitos ou projetos para a sua vida. Me faz lembrar rapidinho tenho citado constantemente aqui, da Ana, o qual vivia triste pelo fato de não ser mãe. Alguém poderia simplesmente julgar e dizer assim, a Ana depois conseguiu ser mãe. Sim, mas a tristeza dela gerou um que se chamava Samuel, que tem 2 livros da Bíblia com o nome dele. Se a Ana não lutasse, entendesse que dentro desse propósito que ela sentia naquele momento, viria um grande propósito maior do que ela mesma, essa tristeza venceria ela, pessoal. E o que está acontecendo hoje não é diferente. Muitas pessoas estão se deixando vencer pela tristeza. Ao invés de usar a tristeza para gerar Samuel. Ao invés de gerar tristeza, de usar a tristeza para levantar muralha. Para reconstruir propósitos, para reconstruir lares. Ao invés de usar isso, está sendo vencida porque não está entendendo. E sem perceber, o mundo está ensinando que essas coisas têm que ser evitadas. Grandes homens foram forjados no campo da tristeza, gente, não que a gente queira. No campo do momento que você perdeu algo. E se você não tivesse perdido, não se tornaria a pessoa que pode se tornar. Se você não tivesse tido aquele tipo de confronto, não se tornaria quem você se tornaria, ou quem você pode se tornar. Grandes pessoas fizeram isso. A Ana poderia ser mãe de qualquer um, mas ela foi mãe de Samuel. Se a gente olhar o livro de Samuel, você vai observar. Então, para vocês que estão passando um tipo de situação sobre algo, o próprio apóstolo Paulo, ele falou que muitas vezes para formar alguém, nós vamos sentir as dores como se fosse de parto. Significa o quê? Vamos ter um período de tristeza. Não proposital, não porque a gente quer, mas é porque a gente quer que nós queremos ver o resultado e a gente não está vendo, isso entristece. Nós queremos ver a mudança e a gente não está vendo, isso entristece. Nós queremos fazer algo e talvez não esteja podendo ainda, isso entristece. Mas enquanto você está nesse propósito, com certeza você está sendo gerado para algo maior. E logo, não questão de tempo, uma questão de tempo, para cada um tem o seu, né? Vai fazer mais sentido ainda isso. Por isso que eu digo para você está triste? Não para não. Dá vontade, eu sei que dá.
Está descontente com alguma coisa? Não para não. Dá vontade, eu sei que dá. Não seja feita todavia minha vontade. Dá vontade, eu não estou negando que dá vontade de parar. Mas todavia seja feita a vontade do Pai. A minha tristeza pode fazer eu me enterrar, ou a minha tristeza pode fazer Deus me lançar. Aí é uma escolha de cada um, pessoal. Se esse tipo de emoção está comandando ou tentando você em alguma área da sua vida, eu vou te dizer mais uma vez, e eu não vou te dizer como um amigo, vou te dizer como a própria boca de Deus, não desista. Porque um amigo vai te dar tapinha nas costas e vai te apoiar depois, mas a boca de Deus não volta atrás, gente. Se vocês estão em alguma fase ou área da sua vida descontentes porque você queria ser algo mais, é porque você tem potencial de ser algo mais e Deus está usando isso para te preparar. Não é do jeito que você escolheria. Mas é assim que a gente tem que entender. É assim que a gente vai ser lançado. É ao molde do Espírito sobre o nosso Espírito, o Espírito Santo sobre o nosso espírito humano, a forma como que Deus ele quer fazer através da nossa vida. Se a gente observar o livro de Jeremias 18, vocês não precisam abrir, que está lá bem fácil, até para não ficar muito maçante. Mas a Bíblia fala para Jeremias assim, Jeremias, desce à casa do oleiro e eu vou falar com você. Essa casa do oleiro é muito conhecida. Aí o Jeremias ele desceu, Deus já não podia ter falado lá em cima. Ele falou com Jeremias, ele falou, Jeremias, desce à casa do oleiro. Ele já não podia ter desabafado tudo, já? Está tudo aí, ó. Fala. Não. Porque ele precisava ver alguma coisa. E aconteceu que quando ele desceu, ele viu um vaso que estava quebrado. E quebrar não é legal. Que Deus estava remodelando através do oleiro. Ele falou assim, é assim que eu vou fazer com a casa de Israel. Eu vou quebrar para depois refazer. Não vou colar, eu vou refazer. E o quebrar dói. É isso que eu estou te mostrando. Então vai lá e prega para todo mundo. Porque se você entender o processo que Deus está fazendo você passar, você vai passar muito mais fácil. Agora, se a gente não entende, aí vem esse tipo de coisa que a gente pensa, aquele tipo de pensamento incrédulo. Ah, Deus não está comigo. Será que isso realmente é desse jeito? Sabe aquela coisa? Dá para a gente perceber isso. Então, há uma fase que ele remodela, pessoal. Ele quebra mesmo. E ele quebra de verdade. Ele vai lá e põe, é Deus, Ele está fazendo isso conosco. Jesus, Ele disse, ó, nesse tempo vocês vão ter tristeza, mas fiquem firmes, porque o coração de vocês vão se alegrar, e a alegria que vocês vão ter, ninguém mais vai tirar. Só que enquanto vocês estão passando por esse tipo de coisa, você vai ver pessoas alegres errando, e vai parecer que o seu propósito, a forma de você agir é louca, e essas pessoas errando estão corretas, aos olhos do homem. Mas Ele falou, é questão de tempo. Essa tristeza que você está sentindo, é porque eu estou te preparando para algo maior. Agora você tem que deixar eu te moldar, porque dói. Ah, mas dói, gente. Reforço, Samuel nasceu porque a Ana, no meio de uma tristeza, gerou ele lá naquele templo, em oração primeiro. A dor dela não fazia ela sentir, não fazia nem a voz dela sair, mas gerou Samuel. Eu só conheci a Bíblia, quem foi esse homem. Poderia ter sido qualquer um, mas não foi qualquer um. Se ela tivesse desistido, não foi qualquer um. Ela não desistiu, mesmo triste. Não desistiu, mesmo sendo chamada de bêbada. Ela não desistiu, gente. A tristeza estava profunda. Tem pessoas que estão tirando a vida porque não estão entendendo esse processo. Eu não estou exagerando, não. Tem pessoas que estão. Esse sentimento está dominando, sabe? Nada muda, pastor. Já está anos tentando. Fala, mas não importa. É que até hoje você não entendeu que era Deus te moldando, você estava entendendo que era algo ruim, que isso é assim mesmo, o mundo é desse jeito. Sim, o mundo é desse jeito, o mundo é mundo, mas a gente não é do mundo, a gente faz parte de um projeto maior que se chama Nova Jerusalém. Só que enquanto estamos aqui, pessoal, nós temos um objetivo, sermos usados. Que vocês possam, assim como eu tenho aprendido, a observar, e aquilo que hoje me deixa triste, quando chegar na nossa mão para fazer, a gente vai fazer diferente. É assim. Se hoje você olha algo e fala, poxa, isso é errado. Não é desse jeito. Só que hoje você não está Hoje você se sente triste porque você quer fazer e não pode. Então essa tristeza não é normal. É Deus que pôs aí. Porque quando chegar nas suas mãos, você sabe exatamente o que você vai fazer. Você já vai estar pronto. E isso é uma realidade muito séria. Só para a gente finalizar, para ver que milagre está chegando. A única vez que Jesus chorou mesmo, diante das pessoas,
explicitamente foi depois de ele ver um amigo dele morto. Só que aquela tristeza gerou um milagre enorme. A Bíblia fala, é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Porque ele viu, na verdade, comovido pela situação, Lázaro até então, que era seu amigo, morto, depois de 4 dias, e ele foi lá e gerou, através daquele momento, de comoção, com propósito. Sem propósito não adianta, tem que ter propósito. E aí, com aquele momento de comoção, gerou o milagre no 4º dia, o qual era impossível aos homens, né, gente? Porque esse é estudo que fala. E aí, quando Lázaro saiu, ele foi muito mais usado depois da ressurreição do que antes. Então, havia um propósito para isso, mas primeiro, Jesus chorou. É a única frase que a Bíblia fala sobre o choro de Jesus. No Getsêmani fala sobre mais suor, como gotas de sangue. Mas ainda assim é uma tristeza. Mas era um momento que ele estava triste. Gerou grande resultado. Não é? Então, coisas assim a gente não entende. No primeiro momento. Mas eu creio que esse tipo de mensagem está gerando em nós um novo entendimento que realmente o que está por vir depende muito do que a gente é e do que a gente está deixando Deus nos moldar, do que a gente precisa ser. Se a gente quer que Cristo nasça nos corações das pessoas, se a gente quer que o Natal de todas as pessoas seja mais do que somente o dia 25 de dezembro, uma reunião que muitas vezes só acontece porque é Natal e as pessoas se unem e depois não se veem, a gente precisa entender esse processo divino que acontece, gente, como cristão, como cristã. O evangelho nunca foi oba-oba, não. Muitos estão fazendo como qualquer jeito, mas não é, é sério. É verdadeiro. E é nisso que a gente quer fazer essa oração. Vou parar por aqui a mensagem, para não ser extensa mais, né? Daqui a pouco a gente chama a peça, mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês hoje. Se algo dentro do seu coração tem sido, não só no ano 2024, não, mas em alguma área da sua vida, é porque realmente há um grande mover de Deus no seu coração. Não faria sentido Ele incomodar alguém que não fosse fazer nada. Quando Ele incomoda, quando não tem nada, a pessoa não está nem aí para nada, não tem por que ela usar essa pessoa, não está nem aí para nada. Mas se incomoda, se mexe com você, porque realmente algo Ele quer fazer através de você. Aí a gente entende o porquê tanta coisa aí, né, tem acontecido. Vamos ficar de pé, pessoal, para falar com o nosso Pai. Mas a promessa é real, tá? A tristeza que a gente fala aqui sobre essa, a Bíblia fala que Ele converterá em alegria. E a alegria que Ele vai lhe dar, ninguém mais vai tirar. E é nisso que eu me apego. Essa alegria que ninguém mais tira. Pessoal, se a humanidade entendesse um pouquinho sequer dessa mensagem e aceitasse ela no seu coração, sem ataque, mas ensinando, não haveria divórcio. Porque haveria uma condição espiritual maior de entender, Deus, o Senhor quer me usar em que nisso? Antes de simplesmente você abandonar o barco. Eu sei que existem exceções extraordinárias, eu não vou entrar nesse mérito, mas estou falando num contexto básico de uma família que não pode ser destruída. Existem coisas extraordinárias que vai além da nossa compreensão. Mas existem coisas que são humanas que a gente consegue entender, Deus, se eu continuasse, eu poderia ter mudado essa situação. E eu deixei a tristeza fazer-me tomar a decisão, que é o mais fácil. Hoje eu tenho a falsa paz, eu tenho a falsa alegria de um pensamento e você sabe que você não está completo. Quem já tomou essa decisão sabe. Eu tenho exemplo em casa. Esses dias eu falava com a minha mãe, inclusive, a última vez que eu a vi, a gente conversou sobre o divórcio dela com meu pai, que já são mais de 22 anos. E ela falou assim, se o seu pai, naquele tempo, tivesse um desejo de mudança, eu não separaria. E olha que eu tenho meu irmão que nasceu de novo não, né? Nasceu de novo também, né? Batizei ele. Mas que veio do novo casamento, mesmo com a chance de ele não existir. Sabe? Ou seja, se tivesse tido uma insistência, mesmo com tudo que aconteceu, deu para ver nela essa mudança. Então ela sabe disso. E poderia estar diferente hoje, poderia ser diferente. Olhando a parte humana das pessoas, dá para entender isso. Então hoje quem está vivendo, sabe que está incompleto, tem algo que falta e sempre vai faltar. Porque poderia ter sido diferente sua decisão. Você vai se compensar de outras áreas, mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque a Bíblia não muda, gente. Não muda, não adianta. É isso que a gente tem que entender, ela não muda. Quem muda somos nós. É nisso que a gente tem que entender. Então vamos fazer esse Natal ser especial, ou seja, entender tudo o que está acontecendo.
para que a gente possa viver da melhor forma possível. É o foco. Jesus sempre preparou a igreja dele. Continua preparando. Com o coração aberto, mas as mãos sobre ele. Espírito Santo, o que paira sobre o nosso coração vai além da nossa compreensão. O que vem sobre nossas vidas vai além das nossas emoções. Porque se nos basearmos no que sentimos, a gente para. Se basearmos no que sentimos, vivemos uma vida paralela tranquilamente. É melhor viver mais ou menos do que viver com essa tristeza sem compreensão. E realmente, quantos corações não são tomados por algo que às vezes nem entende direito? Motivos vamos encontrar inúmeros, mas propósitos são poucos que compreendem. Neemias não seria incomodado de tal forma se não fosse ele escolhido para poder reerguer as muralhas. Daniel não seria incomodado de tal forma se ele não recebesse esta visão grandiosa do que havia de vir. João, na ilha de Pátimos, para quem não conhece essa história, o João ele foi para a ilha onde ele foi abandonado para morrer. E lá ele teve a visão do Apocalipse. Se a gente não compreender que grandes projetos, propósitos nascem em meio às aflições que passamos e compreendemos, nós paramos, porque é mais fácil não sentir e evitar esse tipo de coisa do que lutar e entender. Mas por isso que estou aqui pregando sim a uma igreja, mas a homens e mulheres que têm força em Deus para continuar. Homens e mulheres que têm condição divina para não regredir. E o Espírito de Deus é quem lhe convoca e mostra para você: você não é qualquer um. No meio de tudo que você passou, você está aí. E não é para você recuar, é para você avançar, é passar por cima da dificuldade. Porque assim como o choro pode durar uma noite, a alegria ela vem ao amanhecer. E por essa alegria eu estou apegado. É por ela que eu luto. Porque quando nascer o dia, quando o seu dia nascer de verdade em Cristo, quando a luz da aurora aparecer, quando todas as coisas virem, você verá tudo que Deus tem para a sua vida se cumprir. E vai ver que todo o processo que você passou, assim como a mulher que está para dar à luz sem tristeza, mas quando você carregar no colo tudo que Ele está te dando, a aflição daquele tempo nem será lembrada, será usada como testemunho de alguém que acreditou e mudou vidas. De alguém que acreditou e dirigiu ao céu inúmeras, centenas, milhares talvez até mesmo de pessoas, porque ela continuou. Que Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nasça nos corações, para que você tenha a esperança de dias melhores que estão por vir, mas que você, por qualquer momento da sua vida, não desista pelo que você sente, porque o que você sente passa, mas o que Deus disse fica. O que a palavra de Deus falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. O que a palavra de Deus moveu sobre a sua vida, do que Ele diria e do que Ele faria na sua vida, vai acontecer. Tudo que está dito vai se cumprir. É nisso que estamos apegados. Não há exércitos, não há obra maior que possa impedir isso. Não há legiões do inferno que possam impedir o que Deus disse. Por isso eu digo: fortaleça no Senhor, na força do seu poder. É assim que nós queremos, Deus. É assim que nós precisamos, Pai. Por isso, meu irmão, não é errado. Quando você sentir necessidade de chorar, não é errado. De você fazer a sua oração mesmo sem saber o que falar. De você expor as suas necessidades diante daquele que pode ajudar, não é errado, que é o Senhor. Havia uma mulher nos tempos de Eliseu, nós a chamamos de sunamita, e aquela mulher, ela tinha tudo. Ela poderia olhar e dizer: eu sou realizada, só que ela não era realizada porque ela tinha uma área da vida dela que ela era triste. Ela não tinha filho. E Eliseu, vendo a bondade daquela mulher, ele quis recompensá-la e perguntou ao seu auxiliar, dizendo: veja o que aquela mulher não tem, que eu quero abençoá-la. E o auxiliar voltou e disse: Senhor, ela tem tudo, só não tem uma coisa, ela não é mãe.
Então foi quando ele disse para aquela mulher: então mulher, se prepara, porque no tempo determinado você carregará um filho no seu colo. A mulher era tão decepcionada com essa área da vida dela que ela disse assim para o profeta: não brinque com a tua serva. E ele claramente mostrou para ela: não estou brincando. A tristeza que você sentia vai ser agora regozijo sobre a sua vida. O tempo da sua espera chegou. E a alegria que você tanto esperou, aquilo que você sentia vai ser transformado nela. E essa alegria ninguém vai lhe tirar. O interessante é que essa moça, ela foi mãe, ela se tornou mãe. E o filho dela cresceu, e quando ele estava um pouquinho grande, já estava na fase aí para entrar na adolescência, a Bíblia fala que ele ficou com uma dor muito forte na cabeça, que veio a óbito. E ela chegou para o profeta dizendo para todo mundo: tudo vai bem, porque quem não pode ajudar não adianta. E ela chegou diante do profeta e disse: eu disse para não brincar com a tua serva. E ele não brincou. A palavra dele não voltou vazia. Aquele rapaz, ele voltou à vida. Mas o interessante é que aquele tempo de tristeza passou. E mesmo quando tentaram tirar, não conseguiram. Maior é o que Deus tem para a sua vida. Se você tem sido movido a algo dentro do seu coração, a andar sobre a palavra de Deus, e tem sido um desafio você andar, porque tem ido contra a muitas coisas que você está vendo, eu digo para você: continua, porque Deus não chama qualquer um. Em algum momento Ele olhou para o seu coração e viu uma grandeza dele aí dentro. Então hoje não é para que você somente entenda como que funciona a parte do processo, mas é para que você entenda o quão grande é o projeto que Ele tem para a sua vida. Por isso eu digo mais uma vez: continua. É a única forma de tudo isso passar. Desistir, sem desmerecer, mas é para quem é fraco. E Deus não pode contar com pessoas que desistem. Mas continuar, passar por cima da adversidade, não é para qualquer um. É porque realmente grande é o projeto dele. Façamos isso acontecer, igreja. Faça ver o milagre na sua vida se manifestar. Em nome de Jesus. Ele está aqui cuidando de tudo. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Ele quer te ver mais forte. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são maiores. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os
meus planos são maiores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são maiores. É como as Escrituras sempre nos revelam, que aquilo que o nosso Deus tem para nós é além do que a gente enxerga, é além do que a gente ouve, é além do que a gente sente. O desafio de cada cristão, de cada momento, de cada geração é andar por fé. Porque a fé é pelo que Deus fala e não pelo que os nossos olhos veem. Mas é compreender as coisas do Senhor que faz tudo fazer sentido. E quando chegar o dia, quando chegar a hora, todos saberão o porquê de tudo. Fará você entender o quão preparado você está pelo que você passou, pelo que você viveu. O trajeto do preparo te levou à excelência. Sobre todas as coisas, lembra de José, como que era para alguém sentir-se vendido, traído pelo próprio irmão, ou os irmãos na verdade. Mas a cada fase de José um preparo foi dado. Quando a gente entende, todas as coisas fluem. Quando a gente entende, as coisas andam. Espírito Santo, faça-nos compreender. Eu oro para a igreja do Senhor compreender. Muitas são as pessoas que querem ter a falsa paz, como aqueles que estavam dentro de uma cidade chamada Gadar, que pediram para Jesus ir embora, porque afinal trouxe um alvoroço e eles perderam a mercadoria deles, que eram os porcos. Mandaram Jesus embora. A falsa paz faz isso, faz você querer dispensar o Senhor, achando que Ele não estando presente, ou a palavra dEle não sendo base, vai ser mais fácil. Não é assim que funciona. Quando Jesus chega, assim o inferno estremece. Quando Jesus chega, todas as coisas mudam. Mas Ele sabe fazer a coisa. A palavra dEle é perfeita. A palavra dEle é poderosa. A única capaz de mudar qualquer área. Então é sobre isso que nós estamos orando, igreja. Ele quer lhe fazer alguém melhor. Ele quer lhe fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor. Você tem aí algo passando, você que está passando por alguma situação, deixa o Senhor lhe moldar e capacitar por completo, porque Ele vai te usar. Grandes propósitos nasceram de momentos como aqueles que nós vimos, como esses que estamos aprendendo. Homens e mulheres de Deus se tornaram destaques, poderosamente usados pela mão do Todo-Poderoso, porque compreenderam o moldar do Espírito Santo. Não é da sua maneira, não é do jeito que você quer, é da maneira dEle, é como Ele quer. E Ele sabe fazer tudo, e assim estamos apegados a Ti, crendo em Ti, porque está vindo um tempo de refrigério, está vindo um tempo de compreensão, está vindo um tempo de recompensa. A resposta está vindo. Grandes eram os obstáculos, assim como aconteceu nos tempos de Daniel. Mas hoje, por intermédio de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e trouxe a vida eterna, assim nós podemos declarar sobre cada um de nós que tudo vai passar. O medo vai passar, a depressão vai passar, a angústia vai passar, a tristeza vai passar e a alegria vai chegar. E nessa alegria nós vamos viver, mas amadurecidos cada vez mais no Senhor. Amadurecidos cada vez mais nele. É o Pai lhe forjando, é o Pai lhe capacitando, é o Pai lhe moldando para grandes obras que estão por vir, em nome de Jesus. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento.
Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são maiores. Oh, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são maiores. Você crê que Deus tem uns planos maiores para a sua vida? Não é querendo justificar, mas é te ensinando que o caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é escudo para quem confia. Segure-se ao seu Deus, porque Ele não perdeu o controle, a ponto de nem o próprio Filho poupar, para que não te perdesse. Nós crescemos, nós aprendemos e estamos cada vez mais fortes em Deus, o qual não nos deixa desamparado e sempre nos abençoa em nome de Jesus. A alegria que Ele vai dar para vocês, ninguém vai tirar de vocês. É por isso que você não pode parar. Continua, se apega, vá tu, porém, até o fim dos teus dias. Em nome de Jesus. Assim será, Senhor. Abençoa-nos com a sua presença, dia após dia. Amém, Igreja de Cristo? Vamos dar aquela linda salva de palma, porque Ele está aqui agindo na sua vida. Obrigado, Jesus! Você pode crer que algo melhor da parte de Deus está chegando. É nessa fé que a gente caminha. O Pai não faz nada antes de avisar, então está avisando. Se prepara. Só fica, deixa esse molde ser completo. Não é do seu jeito, se fosse você escolher outra coisa, é do jeito dele. E Ele é aquele que conduz, gente. Ele é aquele que está fazendo. Amém? Deus é bom. Mas podem sentar, porque tem a apresentação dos teens. Depois vai ser bênção, tá? Tá os teens do jeito aí já? Tá, já. Estão ali no fundo. Então, vou pedir para vocês mais uma vez atenção. Um culto especial diferente e Deus seja louvado por isso. Por todas as coisas que Ele está fazendo. Tá bom? Vai ter que tirar agora o púlpito aqui de novo? O nosso novo púlpito? Então tá bom. Vai lá. Dá aqui água aqui, enquanto isso eu vou bebendo. Hidratar faz bem. É isso aí. Graças a Deus. Os teens estão aí, estão no jeito. Vai ser um teatro, tá, gente? Então, vamos aplaudir a Jesus recebendo os teens. Fique à vontade. E aí? E aí? Cadê? Solta o som. Senão eu vou ficar com cãibra aqui. Né, gente? Solta o som.
Só apertar o play, né? Na música. E aí? Aí tá certo, né? Então tá bom. Só vou ter que fazer na capela. Vai lá. Matheus tá lá? Ah, tá. Eita. E aí? E aí? Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Vai lá. Daniel. Foi? Vai? Ei, vocês. É com vocês mesmo que eu quero falar. Posso fazer uma pergunta? É bem fácil, bem simples. Posso fazer? Então vamos lá. O que não pode faltar em um verdadeiro Natal? Ah, vocês estão querendo me dizer que Natal sem árvore não é Natal? Ih, erraram. O verdadeiro Natal não exige árvores enfeitadas. Olha, lembrem-se do amor do Pai pela humanidade. Ficaram de castigo aí, né, gente? Eu tenho que entrar. Quando é assim, eu tenho que entrar. Eu estou esperando, não. Fica de castigo aí, calma aí. Eita. Foi. Tá, põe esse de novo, por favor, no mesmo. No início vai começar de novo. Vamos começar de novo, viu? Fazer mais bonitinho. Viu? Depois do culto a gente descobre os culpados, tá? Fica tranquilo. Agora não pode, a festa não pode acabar, né, gente? A festa não pode acabar. Vocês já viram, isso aí foi um ensaio, deixar água na boca. Tá bom? Vai colocar em outro, deixa.
Tá no jeito aí? Então, vamos fazer como se nada tivesse acontecido até agora. É assim que vai sempre dar certo. Então, aplauda Jesus de novo. Ei, vocês, é com vocês mesmo que eu quero falar. Posso fazer uma pergunta? É bem fácil, bem simples. Posso fazer? Então vamos lá. O que não pode faltar em um verdadeiro Natal? Ah, vocês estão querendo me dizer que Natal sem árvore não é Natal? Ih, erraram. O verdadeiro Natal não exige árvores enfeitadas. Olha, lembrem-se do amor do Pai pela humanidade. Não, não. Mais uma chance. O que não pode faltar em um verdadeiro Natal? Pessoal, é muito fácil. Lembrem-se dos hinos. Não, pessoal, o verdadeiro Natal não depende de um coral para ser assistido. Pensem mais um pouquinho. Ouçam. O que não pode faltar em um verdadeiro Natal? Eles não sabem, não entendem o verdadeiro sentido do Natal. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eis aqui o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, o Cristo, a Palavra de Deus, um milagre em você. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Pode aplaudir a Jesus, parabéns. Depois de muito esforço, Deus abençoou muito, viu? O verdadeiro sentido do Natal é Jesus, sempre será o nosso Senhor. Amém, gente? Oh, glória, só vitória. Maravilha, parabéns mesmo, vocês estão de parabéns mesmo, viu? E é bem, só meu baixinho não está querendo falar oi, vê se ele vem aqui. Vem cá, cara. Vem cá. Fala bom dia para todo mundo. Fala. Não quer. Cadê a mamãe? Vai lá com ela. Cadê ela? Fala oi para todo mundo aí. É isso aí, ó. Dá um joia. Dá um joia. Pronto. Tá mais tímido depois que cresce, fica tímido, né? Comecei era mais soltinho. Sobe isso, coloca aqui, vamos lá. Só vitória. Então, graças a Deus por isso. Povo de Deus, deixa eu passar para a segunda parte do culto. E aí depois a gente finaliza, temos o caminho de ouro, a unção da rosa, da preparação.